Há um relato no capítulo 7 de Lucas falando sobre um certo oficial do exército romano, um centurião, né? Que estava meio preocupado, inclusive tinha um escravo dele que estava doente. E aí Jesus Cristo, conversando com esse oficial do exército romano, ele falou: Não, eu não sou nem digno de recebê-lo em minha casa. Mas diz a palavra para que ele fique bem, para que ele fique bom, curado. Pois bem, esse relato é bem conhecido, aparece no capítulo 7 de Lucas. O escravo do oficial do exército romano, gravemente doente, prestes a morrer, e ele era muito estimado pelo seu senhor. Mas aí o que acontece? Veio uma pessoa hoje, né, o irmão Eduardo, ele me perguntou se essa passagem tem alguma coisa de homossexualismo na história. Porque ele foi confrontado com uma pessoa que apresentou a passagem e disse, agora veja o ponto, gente, olha, que a palavra grega usada ali, pais, no versículo 7, que fala desse escravo, é uma palavra que pode ser traduzida também, seria um tipo de um homem que tinha relações sexuais homossexuais ali com esse oficial do exército romano. Pois bem, será que isso é correto? Olha, quando você vê alguém falar assim, olha, no hebraico e no grego, o sentido é esse. Você nunca acredite, a menos que ele mostre evidência no próprio léxico. E olha, cuidado, mesmo no léxico, para você não ser enganado. Vamos ver a passagem? Lucas capítulo 7. Aqui eu estou fazendo de improviso, desculpem talvez o barulho, mas eu vou mostrar para vocês aqui o versículo. E visto que a minha área é linguística, né, eu leciono os idiomas da Bíblia, eu tenho que falar sobre isso. Porque isso aqui não vai ter uma publicação explicando, né? Sobre isso, assim, pelo menos a palavra grega, é para cada contestação que aparece. Então, se eu puder ajudar, eu quero ajudar os meus irmãos a entenderem o assunto. Então, aqui fala que veio, ele disse, ele veio e Alá eipe, ele falou para Jesus, diz, né, dize, logoi, diz uma palavra, kai iateto, e será curado ropaismu, o servo meu, literalmente paz, né? Essa é a palavra grega que é empregada no texto. Quando a gente vai na palavra paz, que ela pode ser traduzida de acordo com a concordância de Strong por, vamos ver aqui, ó, a child, uma criança, um garoto ou um jovem, né? Child, boy, youth, né? Então aqui o dicionário, né, o léxico, concordância que apresenta. Você pode até colocar o botão direito do mouse e você vai ver em português as ideias que apresenta-se aqui em língua portuguesa. Olha, vou mudar aqui, ó, o menino, escravo, servo, assim um servo de Deus, enfim. Ou uma criança do sexo feminino, uma menina, pode ser o significado da palavra paz. Agora veja só, em nenhum momento a obra Help the Word Studies, em inglês, né, Ajuda e Estudos da Palavra, fala que seria alguma coisa relacionada com homossexual. Não. Se nós formos no Tyre, o léxico de Tyre, gente, é um dos mais respeitados léxicos. Eu considero ele, embora ele esteja já velhinho, né, no nosso tempo já, mas ele é um peso pesado, viu? Porque o Tyre, ele traduz exatamente o sentido do grego. E aqui, debaixo da palavra grega pais, né, que é vertida servo em várias bíblias, ou escravo, é uma criança, um menino ou uma menina, é a primeira acepção. Tome cuidado com a acepção, muitos vão lá na acepção número 4 e tenta colocar ela como a primeira, viu? Nesse caso aqui, a primeira acepção da palavra ou significação é uma criança, um menino ou uma menina. Pode ser também o quê? Um servo ou um escravo. E aí mostra várias obras de referência de grego clássico e antigo para apoiar isso, né? E pode ser um atendente de um rei, de um ministro, um atendente, um servo. Então, o que nós entendemos ao ler o relato é que, visto que ele era um oficial do exército, um centurião, ou seja, ele era comandante de vários soldados. Obviamente que ele tinha pessoas que serviam a ele, eram servos, ou ministros, ou atendente. Agora vamos ver se tem alguma das definições do Tyre para essa palavra, colocando ela como significando um homossexual. Não, termina aqui, ó. Então, alguém andou falando aí, talvez, obviamente que esse cara deve ter uma tendência homossexual, né? Talvez está querendo incentivar a prática homossexual, ou até dizer que na Bíblia Jesus apoiou, né, um ato entre dois homens ali. Bom, em primeiro lugar, nós temos que deixar bem claro que o que dois homens ou duas mulheres fazem lá entre quatro paredes não diz respeito a ninguém, né? A pessoa é de maior, ele vive a vida dele, nós, da adoração de Jeová, nós respeitamos
todas as pessoas, independentes das opções sexuais delas, porque é uma coisa que é sábio fazer, correto fazer, deixe o julgamento para Deus, né? Mas na questão da linguística, eu preciso falar a verdade. Não tem nada que indique que ele era um homossexual. Pelo contrário, a semântica, a contextualização era de um homem de posição, que, portanto, sempre era comum ter um servo. Em grego, pais, em português, servo. Aí no versículo 7 fala, do capítulo 7 de Lucas, é por isso que não me considerei digno de ir até o Senhor, ele disse para Jesus, mas diga a palavra e meu servo será curado. Meu servo, porque ele era um oficial do exército romano. Ele tinha muitas pessoas trabalhando para ele. Então aqui servo é uma significação das definições básicas. Pode significar a palavra grega pais algum escravo sexual? Até pode ser encontrado em alguma literatura. Não vou dizer que não, porque a palavra escravo, servo, né? Mas aí, gente, é só se você fosse lá desculpa da palavra, num prostíbulo, né? De homens com homens, sei lá, isso aí. E esse não é um ambiente aqui do texto da Bíblia. Aqui está falando desse tipo de coisa? Não está. Aqui o contexto imediato fala de um homem de posição, que é um soldado, aliás, ele era um oficial do exército. Ele tinha pessoas servindo a ele, trabalhando debaixo de ordem. Então, ele ter um servo ou pais é normal. A palavra não assume uma conotação homossexual de forma alguma. Agora, assumiria se alguma coisa no texto implicasse nisso. Se houvesse uma indicação explícita ou implícita, mas não há nem nada explícito nem implícito. Então, se alguém usar essa passagem e tentar enganar você dizendo, olha, no grego tem isso, tem aquilo, que grego? O grego do teu nariz, me desculpa. Aqui não diz nada sobre um oficial do exército homossexual, né? Onde que Jesus iria fazer isso? Se ele era judeu e na lei de Israel lá mesmo falava que não te deves deitar com um macho assim como te deitas com uma mulher, diz Jeová, né? Na Bíblia, lá no chamado Velho Testamento, que era uma das 600 e poucas leis seguida à risca pelos judeus. E Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei perfeitamente. Né? Eu estou falando a lei mosaica. São 600 e poucos mandamentos encontrados no chamado Velho Testamento. Então Jesus jamais iria apoiar um caso desse, né? Porque ele seguia essa lei. Então é óbvio que isso também contribui ao entendimento claro de que não tinha nada de LGBT aqui, de gay, de homossexual, nada disso, né? Como diz a história, né? Cada macaco no seu galho. Então não vamos misturar a religião, a coisa que está na Bíblia, com as preferências das pessoas e querer usar a passagem da Bíblia distorcendo a partir de uma suposta visão do idioma original grego, né? Não tem nada disso no grego. E se alguém falar, mas no hebraico, não, no hebraico a palavra seria na'ar, que é garoto, e eu acredito que até a palavra mesmo para servo aqui, o apóstolo ou o médico Lucas, que obviamente escreveu a passagem, ele em hebraico ele diria eved. Eved é servo, é um homem que está a serviço de um baal, um dono, um amo, né? Que seria ali no caso, um dominus, né? No caso do grego, seria um déspotes, né? Uma pessoa que está no poder ali, e era a condição desse homem. Então, espero poder ter ajudado com essa explicação, e fica claro que o que nós ouvimos às vezes, sob um manto de suposto conhecimento do grego, do hebraico, não passa de enganação. Os apóstatas, que eu me refiro, opositores, né? Militantes que militam muito contra a verdade, são pessoas que também usam desse artifício. Eles fazem perguntas, indagações que são muitas vezes perguntas que você não tem como confirmar direito, porque você não conhece aquela coisa, é um ponto cego. Então eles empregam o ponto cego, né? É aquela esperteza de usar o ponto cego. Eles falam, mas você sabia que Russell, ele era maçom? Aí você, o Russell viveu há quantos anos atrás? Eu nem sei, eu nem conheci Russell. E quer dizer, então eles usam a história supostamente que ele já conhece, ponto cego, né? Para tentar te ludibriar. Russell não tinha nada de maçônico, o site oficial da maçonaria fala sobre isso, né? Nos Estados Unidos. O próprio Russell, nas publicações da Sentinela de 1870, fala, eu não sou maçom. E então é assim, as pessoas fazem esse tipo de pergunta, mas será que, a palavra será é tão triste essa palavra. Será que aqui não está querendo, que será? Olha o texto, tente ver o que está dizendo no texto.
A Bíblia fala, por exemplo, nas cartas de Pedro, ele falou que alguns leem a Bíblia e estão distorcendo ela, como fazem, para a sua própria destruição. Espero poder ter ajudado nessa dúvida a respeito da palavra grega paz e a suposta ideia de um homossexualismo inexistente na passagem de Lucas 7.